Eu quero levantar uma coisa polêmica aqui. A gente estava conversando antes aqui, né? Vamos. Porque eu sou totalmente a favor, nunca bati no meu filho. Apesar de ter falado, né? Claro que eu vou... Quando eu não tinha filho. Claro que eu vou dar umas palmadas. É óbvio, eu apanhei, é óbvio, né? Não vou ser esses pais que deixam o filho fazer tudo e tal. E eu nunca nem pensei na possibilidade. Também nunca precisou. E se precisar também nunca vai acontecer, né? Por outro lado, minha mãe é de outra geração. Claro. E eu, tanto o Lene e todo mundo que a gente conversa dessa geração, era normal a gente apanhar. Claro. Uhum. E eu não vejo, aparentemente, alguma mágoa ou alguma coisa minha que fala, putz, ou raiva da minha mãe, entendeu? Eu entendo perfeitamente. Claro que na época foi difícil. Pô, é aquele negócio, vou apanhar, aquela tensão. Apanhei pra valer mesmo, assim. Era de jogar chinelo, né? O que tava na mão. Quando chegar em casa, porque minha mãe tinha 2 empregos. Meu pai trabalhava pra caramba, metalúrgico. Quase não tinha tempo, assim. Eu entendo toda a característica dela. E como isso... Nós somos exceções, então, por que não trouxe pra gente alguma coisa negativa? E eu sinto um orgulho absurdo da minha mãe. Eu gosto pra caramba da minha mãe. E eu acho que aquele jeito que ela me educou me tornou quem eu sou hoje, entendeu? Uhum. Então, primeiro que é legal a gente desconstruir, assim, que trauma... Não tô falando que foi por causa das palmadas que eu sou quem eu sou. Eu só deixei isso claro. Isso. Mas eu tô falando que eu não sei se a gente é exceção, mas a gente não trouxe traumas disso. Uhum. E hoje adulto a gente entende perfeitamente aquilo, entendeu? Claro, por aquele momento. Não, eu entendo o que você está falando. O que eu penso o que eu falo geralmente é o seguinte. Primeiro que as pessoas, sempre que eu falo contra palmada e castigo, as pessoas sempre vão direto na palavra trauma. É como se trauma fosse uma coisa que você dormisse... Ai, aquela vez que eu apanhei da minha mãe, né? Entendi. Como se fosse uma imagem que vem na sua cabeça. Que fosse uma ligação direta de uma coisa a outra. Isso. E não é. Assim, claro que vão existir esses casos, mas geralmente são os casos mais realmente... É muito pesado, isso, né? Os mais o abuso, extremos. Né? Mas o que eu vejo mais comum é vir em forma de inseguranças, de timidez extrema, por exemplo, porque a pessoa vai sentindo muito medo de agir, de fazer, de falar, Entendi. de errar. Né? Então é uma pessoa que ama o pai, mas tem uma insegurança absurda e ela não sabe de onde isso vem. Entendi. A pessoa tem uma paixão absurda pelos pais, como eu disse, mas quando ela vai pensar nela mesma, essa paixão não existe tão forte. Porque ela acreditava que ela era merecedora daquelas surras, sabe? Assim, daquilo, de tacar em qualquer coisa que tinha na frente em você, né? Então, vai sendo estabelecido dentro da cabeça dessa pessoa certas programações, certos valores, certos conceitos sobre relacionamento, sobre vida, sobre amor, sobre dor, sobre erro, sobre sofrimento. Então, mais do que traumas, né? É mais consequência, assim, do que você depois vai chamando de minha personalidade. Entendi. Entende? Que não é, assim, são consequências do que aconteceu na sua vida. E por mais que hoje o Vilela adulto consiga olhar e dizer, poxa, minha mãe estava cansada. Poxa, meu pai trabalhar metalúrgico. Por mais que a sua versão adulta consiga entender tudo isso, se a gente senta e faz um exercício de você fechar os olhos... No momento eu tô dizendo que é certo. Eu tô dizendo que eu entendo. Eu entendo o que você está falando, porque não Porque senão a gente olha pra trás e alguém pode ver, ouvir o que a gente tá falando e falar, meus pais foram, que absurdo. Isso, calma, não. entendam o contexto que eles estavam vivendo também. Com certeza. E perdoe seus pais, porque às vezes, claro que tem pai que é sacana e batia também sem motivo e não sei o quê. Tem os sádicos, né? Tem os mas sádicos. A grande maioria estava seguindo a cultura. Eu gostaria que as pessoas também perdoassem seus pais também pelo momento que de repente... Eu acho até que dá pra gente fazer um combinado aqui, que a nossa proposta não é de maneira alguma julgar nossos pais, porque não é fazer juízo de valor, cada um tem uma realidade. A gente tá aqui gravando esse podcast na internet, sabe? Nossos pais não tinham acesso a nada disso. Exato, né? Tudo que vai ser dito no podcast de hoje, que as pessoas só assistindo esse podcast vão aprender... Como que eles saberiam... Como que eles sabiam como era criar filho? Não. Pela experiência que era passado dos pais dele. E digo mais, a maioria dos nossos pais ainda pegou leve com a gente, comparado ao que eles viveram com os pais deles. Mas é isso que meu pai falava.